Olá, minha gente, mais uma vez para o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje eu me preparar para este momento, esse encontro com vocês, por meio deste vídeo, senti um impulso, uma necessidade muito grande que veio do meu interior para louvar a grandiosidade do nosso Deus Pai. Nosso Deus Pai, que nós não podemos vê-lo, mas que Ele está presente em todos os lugares à nossa volta. Por essa grandiosidade da natureza que nós vemos, as plantas, as árvores frondosas, o infinito céu, com suas estrelas incontáveis. E tudo isto Deus nos fez para tocar os nossos corações, às vezes endurecidos pelas coisas da vida. Mas é como uma voz de Deus, as suas mãos nos levantando e mostrando a grandiosidade de tudo que Ele fez e tudo à nossa disposição. Assim nós só temos que agradecer, nós só temos que louvar o nome do nosso Deus Pai. E uma das melhores formas que eu conheço de louvar o nome do Senhor é através do estudo da sua palavra. E hoje, em companhia do nosso Mestre Jesus, presente aqui pela sua espiritualidade superior que nos acompanha em todos os momentos que nós dedicamos ao seu estudo, a nossa aproximação com a grandiosidade da sua luz maravilhosa, Mestre Jesus. E eu tenho certeza que o nosso mentor da CETRELV, Dr. Bezerra de Menezes, irmão Melo, também estão aqui para nos iluminar, a mim aqui nesta sala e também a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Sinto todos vocês, pela fé de cada um, que Ele está presente e quer aquecer os nossos corações nesta tarde. E o tema de hoje é a parábola do semeador, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Parábola do semeador. É interessante recordar, minha gente, que a parábola é um gênero literário muito utilizado naqueles tempos. Tem como finalidade contar por meio de ilustrações com base nos acontecimentos do dia a dia de um povo, a verdade quanto ao aspecto moral e religioso. Mas fiquem bem cientes que a interpretação, o entendimento, o fecho da parábola fica por conta do leitor, que será, evidentemente, de acordo com o conhecimento de cada um. É por isso que a Bíblia sempre é eterna. Você lê hoje uma parábola, daqui 2, 3 anos, como você vai ampliar os seus conhecimentos, pode estar certo que vocês vão enxergar, vão sentir outra dimensão que vocês não perceberam agora, nesse instante. Ao contar essa parábola, Jesus nos ensinou como seria a reação de cada ouvinte, por exemplo, eu, vocês agora,
ao tomar conhecimento dessa grandiosa mensagem contida nas boas novas do reino de Deus. Jesus comparou as sementes com a sua palavra, não é? E o solo com as pessoas que tomam conhecimento dessa palavra. O semeador era Jesus. Sem dúvida, essa comparação foi utilizada, foi escolhida por Jesus, porque o povo, na sua grande maioria naquele tempo, era constituído de agricultores. E dessa forma, sem dúvida, facilitaria o entendimento de sua mensagem, especialmente das pessoas mais simples. E não poderia ser de outra forma, pois Jesus anunciava, indicava o caminho para a salvação, que foi a missão dele. E, desta forma, ele só poderia facilitar, não é, o entendimento. Jesus anunciava, ele indicava o caminho da salvação, que era oferecido para todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. Por ser uma palavra muito extensa, fiz um resumo destacando os tópicos principais. Eis o resumo. Jesus estava sentado numa maca dos pescadores e vendo muitas pessoas que estavam à sua frente se juntando para ouvir a sua palavra, ele contou esta palavra do semeador, que diz o seguinte: o semeador saiu semeando a semente sem preocupação quanto ao estado do solo. Enfim, foi jogando ao acaso em diversos tipos de solos. Tinha solo ruim, mais ou menos, bom, e solo excelente para o plantio. Assim, ao serem semeadas, uma parte da semente caiu numa estrada de terra, evidentemente endurecida, né? Pelo uso e pela seca da região. E ficou as sementes expostas ao relento até a chegada das aves que comeram, né? Gente, terra compacta é a pessoa de coração endurecido, embrutecido, alma árida, seca, que nem se cogita em ouvir a palavra. Sabem por quê? Porque está dominada pelos atrativos dos bens materiais, dos prazeres que eles lhes proporcionam. Satisfação, gente, apenas dos seus instintos primários, instintos carnais. Isto porque ainda não possuem a sensibilidade desenvolvida o suficiente para entender a grandiosidade da palavra de Jesus. Tudo é motivo para não se interessar em ouvir a palavra confortadora de Jesus. E quando ouvem-na, não dão a menor importância, como diz o ditado popular: entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas Jesus, o semeador, o divulgador da sua palavra, ele é misericordioso. É o pastor que jamais abandona as suas ovelhas desgarradas. Diz o texto sagrado do Evangelho que ele deixou 99 ovelhas no curral e saiu em busca à noite de uma apenas desgarrada até encontrá-la. Diz o texto que ao encontrá-la, ele colocou sobre os ombros e voltava alegremente por ter salvo uma única que estava desgarrada. Preste atenção na outra parte das sementes, que caiu no solo pedregoso, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Perceberam a diferença do solo? Esse tinha muito pedregulho em volta, imagem
que representa a pessoa que, ouvindo a palavra, tomando conhecimento da palavra de Jesus, de imediato ele fica entusiasmado, eufórico, pela grandiosidade da revelação. Sente-se confortado, aceita-no de imediato, tomada pela emoção do momento, pelo poder que emana da palavra. São gente que gritam e dizem: encontrei Jesus, encontrei o caminho da salvação. Mas com o passar do tempo, vai percebendo que não era bem o que essa pessoa esperava, por ser seguidor de Jesus. Sem dúvida queria muito mais, né? Assim começa a diminuir o encanto da fase inicial, porque não conseguiu encontrar a solução para os seus problemas. Percebem? Era apenas interesse de ordem material. A procura não foi pela fé, mas pelo impulso em resolver seus problemas. Isso acontece muito nos frequentadores das igrejas cristãs, de todas as denominações. Inclusive acontece nos nossos centros espíritas. Muitos procuram o centro tão somente para receber os passes, porque está sentindo uma agonia, coisa semelhante, né? Para desobsessão, para ver sessão de psicografia, ver se recebe uma mensagem de alguém. E quando resolve esses problemas, satisfaz essa curiosidade, simplesmente se afastam. Não conseguiram entender que o Espiritismo não é apenas saber da existência da alma, e que não é apenas comunicação com o mundo espiritual de forma leviana, de curiosidade. Deixa lá ver como é que é isso, como é que os espíritos falam com as pessoas e coisas semelhantes. E não se aprofunda no conhecimento da doutrina espírita, nos seus fundamentos filosóficos da ciência espírita. Isso quer dizer que não tem terra suficiente para sustentar o crescimento da fé. Foi mera curiosidade. Eu lembro dos tempos que se fazia encontro de casais com Cristo. Eu conheço muito bem esse movimento, que as pessoas nos 3 dias que ficam nesse encontro sentem-se engrandecidos, enaltecidos, aquela alegria imensa, né, de só ouvir falar em amor, palavra de Jesus, palavra de Deus, saem totalmente envolvidas pela palavra de Jesus. Mas com o tempo, nos encontros que se marcam para continuar os estudos, em poucos meses as pessoas vão se afastando, porque significa responsabilidade, significa estudar, significa agir em nome de Jesus. É o suficiente para as pessoas ficarem desencantadas. A outra parte da semente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos e estes o afogaram. Não tiveram condições para desenvolvê-lo. Isso é. As plantinhas iam crescendo, mas a semente que já está, os espinheiros que estavam lá crescem muito mais, cobriam e acabavam matando as demais plantas. Essa outra comparação, sem dúvida, é um solo já muito mais receptivo à palavra de Jesus. São pessoas que sentem a necessidade de renovação nos seus objetivos, na mudança no seu estilo de vida. Sente uma força interna que instiga o desejo de uma reforma íntima. As pessoas que sentem que a vida não está correndo tal como ela desejava, os negócios podem estar indo bem, o emprego, mas sente que alguma coisa está incomodando, não consegue sentir-se feliz.
Então, essa força interior, não é, faz com que a pessoa deseje tirar esse incômodo de dentro de si, extirpar esse sufoco que está sentindo, os maus instintos que o incomodam. Quer ser uma pessoa boa, útil. E ao ouvir a palavra de Deus, de Jesus, acende na sua mente a luz da esperança, né? Da tão esperada mudança que ela quer. Aceita-a com fé. Pode-se dizer que é o início do processo de mudança dessa pessoa. Mas da mesma forma que a anterior, com o passar do tempo, eis que surgem à sua volta os espinhos crescendo à sua volta, sufocando-a. São as forças das tentações do mundo. São acenos muito fortes, como o efeito do ópio, é estonteante, né? Nem todos conseguem resistir e acabam sucumbindo e retornam à antiga vida egoísta, arrogante, não é? É um estilo de vida que não há lugar para o amor solidário de Jesus. Percebem? E finalmente vem a outra parte que caiu numa terra boa e dava frutos, havendo os grãos que renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Pessoal, minha gente, esse deve ser o objetivo ao ser alcançado por todos nós, nos tornarmos terra fértil, terra boa. E alcançar esse estágio de evolução, cada um de nós, no sentido moral e espiritual, o estar preparado não só para ouvir a palavra de Deus, mas pronto para segui-la, pronto para vivenciá-la, enfrentando todos os obstáculos que vão surgir à nossa frente por conta dessa dedicação. Assim, não pode se importar com as adversidades, sejam quais forem, mas visando prioritariamente produzir frutos saborosos para a humanidade. É o caminhar a passos largos para cumprir as tarefas assumidas na espiritualidade, para viver a plenitude da prática da caridade, que é o passaporte para a vida eterna. Segundo a nossa doutrina, não há salvação sem a prática da caridade. Assim, minha gente, com o breve estudo da parábola, creio que podemos encerrar nossa reflexão concluindo que todos os espíritos são criados por Deus de forma simples e ignorante, mas cada um recebe a centelha, as condições necessárias para, através do trabalho e estudo, tenha a possibilidade de galgar, de subir estágio de evolução, pois assim nos ensina a nossa doutrina. Portanto, nós podemos concluir e ter absoluta certeza que nenhum espírito, ao ser criado por Deus de forma simples, não é, ignorante, permanece indefinidamente como terra estéril. Isto pelas oportunidades concedidas através das diversas reencarnações. Jesus é tão misericordioso que até os espíritos mais rebeldes, espíritos que não querem seguir a palavra, podem reencarnar, todos eles. E os mais, digamos assim, teimosos,
que não querem se desenvolver podem até ser reencarnados compulsoriamente. A espiritualidade superior vê que está difícil, então faz com que ele volte à Terra, mesmo que ele não queira. Porque o propósito de Deus é o progresso de todos os espíritos. Mas fique bem ciente que após encarnar nesta Terra, a luta pela evolução, a procura, é de total responsabilidade do espírito reencarnante. Mas fica bem explícito que as oportunidades são as mesmas para todos eles. Porque Deus é a suprema justiça, amor e misericórdia, conforme registrado em Mateus 5,45, que diz: Deus fez raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Percebem? A bênção de Deus são derramadas para todos em igualdade de condições. Não é? Quando o dia está com o sol brilhante, não é? Atinge a todos, bons, maus, não é? Não há privilégio para ninguém. Assim como quando chove, molha a todos indistintamente. Percebem? Essas bênçãos são derramadas para todos. Deus não escolhe ninguém, não há privilégio. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para decidir qual o caminho a seguir. Não é? O que eu vou fazer com as benesses do sol? Eu vou aproveitar para plantar, não é? Depois vem a chuva para molhar, depois eu vou colher os frutos, não é verdade? Então, nós entendemos que esse é o caminho a seguir para que a nossa evolução seja contínua, porque todos nós queremos alcançar níveis espirituais superiores o mais rápido possível. É bem verdade que tem pessoas que são acomodadas, são preguiçosas, são dominadas pelas tentações e assim ficam marcando o passo, fica retardando a sua evolução. Então, nunca se esqueçam, o desenvolvimento, a evolução de cada um de nós depende da vontade da nossa fé. Gente, não há dúvida que o caminho apontado por Jesus na sua peregrinação terrena é para a nossa evolução. Assim, precisamos sim ir ao trabalho, usando as nossas próprias mãos, criando atmosfera de paz, alegria, bem-querência com todos, que seja capaz de aquietar os nossos corações e os corações dos próximos, especialmente dos sofredores e dos indecisos. Gente, busquem essas conquistas com as próprias mãos. Será possível fazer jorrar com ímpeto os fluidos salutares do nosso interior que saem, não é? Com aquela força da água jorrando, como disse Jesus em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, água corrente em abundância. É a força espiritual para purificar o nosso interior, carregando, tirando todos os lixos acumulados, especialmente os desejos mundanos, de forma exagerada. E aí nós podemos concluir que é o início da mudança para seguirmos os caminhos de Jesus.
o desenvolver o sentimento do amor ágape, que é o amor total, o amor incondicional, capaz de aquecer o coração com a luz do Divino Mestre. Entendo que toda mudança no estilo de vida exige firme propósito para não fraquejar, porque os acenos, né, chamados contra esse propósito são muito fortes. É necessário muita fé, confiança total em seguir o ensino de Jesus, que nos chegam por meio da espiritualidade superior. É preciso estarmos, sim, atentos, com os olhos da fé, com os ouvidos da fé, para perceber as mensagens que chegam por meio da espiritualidade superior, que são os mensageiros do Mestre Jesus. As correntes que se opõem a essa nossa mudança, né, esse nosso propósito de mudar a vida, são avassaladoras, porque não é fácil, gente, deixar de absorver os lixos da humanidade que estão em toda parte. Você é envolvido por essa poeira suja, nojenta da humanidade, não é? E você não consegue. Assim, não depende só do auxílio da espiritualidade. É fundamental a nossa fé, ter o nosso autocontrole, o firme propósito de levar uma vida de padrão moral elevado, bons princípios, ser caridoso, absorver apenas pensamentos positivos, proferir apenas palavras de engrandecimento, de ajuda, jamais palavras negativas. Esse tipo de mudança na nossa vida leva um certo tempo e é preciso muita persistência, muita fé. Em muitos casos, depende também do auxílio da ciência da área médica. Por quê? Já pode estar comprometido fisiologicamente. A pessoa já pode estar com alteração nas funções cerebrais. Então é preciso o auxílio da medicina, através das medicações, para melhorar o padrão, não é? Eliminar o estresse, eliminar essas agonias, que não só a espiritualidade não resolve, porque o problema já é orgânico. E quando as pessoas estão nessa situação, cometem as maiores barbaridades, mesmo estando conscientes, mas a mente está alterada. E assim, o que acontece? Cometem barbaridades para si e para os outros. Não conseguem, não é, agir fugindo do perigo. Isso acontece muito, a gente fica pensando, como é que as pessoas fazem isso? É prejudicial para si mesmo, não é? Fumam exageradamente, sabendo que estão caminhando para o problema nos pulmões. Bebem exageradamente, sabem que vai ter problema de cirrose, não é? Não usam máscara, tão recomendadas, não usam álcool gel, não lavam as mãos, não tomam a higiene necessária, não tem o distanciamento previsto, evitar aglomerações, festas, baladas, são coisas irresistíveis que a gente não consegue entender. Mas essas pessoas estão totalmente alienadas, tomadas pelas forças das tentações e não conseguem fazer uma mudança. É preciso alguém de pulso firme ao lado delas para dizer, não faça isso, porque vai acontecer isso, aquilo. Então, estão com as mentes turvas e não conseguem raciocinar o perigo. Eu não posso, e talvez nem vocês,
avaliar em que condições encontra o meu solo. Não sei vocês, mas eu espero em Deus e o meu esforço alcançar o mais rápido possível o nível do solo fértil, preparado para acolher até a minúscula semente de mostarda citada por Jesus em Mateus 13:31, que diz: para cuidar, para transformá-lo numa árvore frondosa, produzindo frutos e sombra para acolher o viajante cansado. Divino Mestre Jesus diz: vim para servir e não para ser servido. Vejam, o próprio Mestre Jesus, ele não veio para ser servido, apenas para servir nós, pobres, humildes pecadores. E este deve ser, então, o ideal de todos nós, a servir ao próximo, que é a preparação mais eficiente para o retorno à vida espiritual, porque é a nossa morada, porque esta vida é transitória, é apenas uma viagem de estudos. Então não percamos a oportunidade deixando para amanhã o que for possível fazer hoje para o nosso crescimento. Creio que as instruções contidas na página 30 do Livro dos Médiuns servem como parâmetro para os que querem ser solo fértil. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas as praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. E a caridade é sempre a sua regra de conduta. Um resumo perfeito, gente, para sermos um dia terras férteis. E nunca se esqueçam, com os pensamentos sempre voltados para Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o espelho, é o nosso ideal a ser seguido. E ele, com toda a sua bondade, ele, com toda a sua mansidão, está sempre pronto a nos ajudar. Mas nunca se esqueçam, em todos os momentos, repitam como um mantra: Jesus, você é o meu guia. Com você, Jesus, segurando as suas mãos, eu estarei sempre livre das tentações. E eu quero, Jesus, cada vez mais me aproximar da sua espiritualidade mensageira que está à nossa volta. Eu quero seguir os seus conselhos, porque só assim um dia terei a paz e a certeza de que eu estou caminhando a passos firmes nesta preparação para o retorno abençoado à nossa pátria espiritual. Que Deus abençoe a todos nós e obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade.